Hoje vamos passear pelo mundo do cinema por uma via em que um filme não é apenas uma obra artística, mas também o registro das trajetórias de profissionais negros atuantes nesse campo e de suas contribuições para a preservação da cultura negra, particularmente de suas expressões religiosas. O cinema negro surge em Salvador e no Recôncavo desde o dia em que as imagens em movimento encontraram um negro, africano ou brasileiro. Nos modos de vestir, rir, chorar, viver as narrativas, nos circos, palácios, shoppings, nas praças, escolas e universidades. Ruas de pedra, barro, asfalto, palafitas. Nos bairros, invasões, vales e quebradas, onde sons e imagens são projetados em um lençol branco. É o terreiro, o manancial da partilha e do ritual das imagens. Nos cineclubes, festivais, mostras, videotecas, dentro de casa e na internet. Símbolos desde dentro, desde fora. Nos temas, nas paisagens, nas artes e nas trilhas sonoras. Autorias que irrompem as telas como atores e atrizes e fazem a máquina girar como projecionistas, cinegrafistas. Nosso convidado de hoje nasceu em Salvador e cresceu entre a capital baiana e a cidade de Valença, na costa do Dendê. Graduado em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado em comunicação pela Universidade de Brasília, fez assessoria política e passou por diversas redações da imprensa independente e corporativa. Repórter, pesquisador e militante, tem se envolvido profundamente nas lutas por políticas de comunicação e cultura, culminando na fundação, em 2009, do Centro de Comunicação, Democracia e Cidadania da UFMA. Essa militância se intensifica a partir da percepção da ausência de negros na produção midiática, investigando, sobretudo, algumas trajetórias abortadas e silenciadas, o que resulta em seu projeto sobre cinema de terreiro. Vamos receber o jornalista, cineasta e militante Pedro Caribé. Pedro, é uma satisfação receber você aqui no nosso Último em Resenha e, especialmente, dar a possibilidade de que você divulgue para um público mais amplo esse trabalho importante que você tem feito de resgate da presença cultural negra na produção cinematográfica. Antes de mais nada, diga para a gente o que é cinema de terreiro. Olá, pessoal. Uma honra ser entrevistado por vocês nesse dia aqui, no Último em Resenha. O terreiro de Candomblé ele é um manancial de sobrevivência do legado africano no Brasil, particularmente na cidade de Salvador, né? É onde os terreiros de Candomblé eles levaram seus falares, suas comidas, seus modos de vestir, seus modos de organizar sua economia, sua política, as negociações, enfim, um manancial civilizatório que irradiou para diversas áreas dessa sociedade, enfrentando um genocídio, né? Que muitas das suas estratégias são estratégias marcadas por essa questão colonial nesse território também, né? E o cinema não poderia ser diferente, né? Ao mesmo tempo que tem um processo global que se articula localmente, de modo que essas expressões civilizatórias são subalternizadas, seja na participação política, seja no controle econômico, ou até mesmo artístico, né, dos direitos autorais que os diretores, os produtores têm sobre seus próprios filmes. Mas, ao mesmo tempo, esse legado sobreviveu. E fazer cinema na Bahia, né, em especial no território de Salvador e do Recôncavo, que eu tenho mais vivência, né? Os sertões são outra viagem que a gente precisa discutir, inclusive a presença negra nesses sertões, nessas imagens do cinema. Mas nesse território de Salvador e do Recôncavo, não foi possível se fazer imagens que vendessem para o Brasil e para o mundo, né?
principal filme brasileiro, o maior prêmio do cinema brasileiro até hoje é a Palma de Ouro de Cannes e O Pagador de Promessas, né? Os principais cineastas, Glauber Rocha, muitos deles, Nelson Pereira dos Santos, vieram beber dessa fonte simbólica, porque sem essas imagens não é possível, inclusive, levar o Brasil para o mundo, né? O Brasil da Zona Sul, o Brasil das telenovelas da Globo, historicamente, né? Esse Brasil, ele entra em muitos territórios, ele tem sua capilaridade também, mas no caso do cinema, o mundo só reconhece o Brasil quando ele vê um pedaço de África, né? A questão é que esse pedaço foi subalternizado, né? Não só com poder econômico, né, e político sobre o fazer do cinema, mas subalternizado muitas vezes nas próprias imagens, né? O que alguns chamam de estereótipos ou caricaturas, ou até mesmo nos argumentos, nos roteiros, né, de forma mais grotesca. Toda essa bagagem civilizatória africana vinda dos terreiros ainda é tido como algo folclórico, como algo para vender, para um gringo ter curiosidade, porque aqui mesmo eles não se convivem com essas coisas, mas é bom se produzir imagens para dizer que tem essa proximidade e com isso ter algo a dizer sobre o seu território para outro lugar do mundo. Porque esse é o cinema de terreiro, né? É uma linguagem desse território envolta por violências e por liberdades, por felicidade, pelo axé, né? Dos terreiros de Candomblé. Agora, você iniciou a sua carreira acadêmica fazendo jornalismo da UFBA. O que o levou por esse caminho? Pois bem, eu queria fazer cinema e audiovisual, mas quando eu fui fazer faculdade em 2001, eu fiz vestibular, só tinha no Rio e São Paulo, basicamente, né? E tinha um cenário baiano, sempre teve, de cinema. Eu tinha, inclusive, parentes que trabalham com cinema, né? E que eu via que era uma possibilidade a faculdade de jornalismo. E aí eu fiz faculdade de comunicação da UFBA, né? Que era onde tive professores da área de cinema, maravilhosos, colegas, né? Contato com esse mundo, mas, ao mesmo tempo, eu não me identificava muito com esse mundo do cinema. Eu fui me distanciando um pouco dele. Inclusive, eu conheci Luiz Orlando nesse período e não convivi muito com Luiz Orlando. Mas você trabalhou algum tempo como jornalista. Com jornalismo e fiz audiovisual também na faculdade. Fiz trabalhos de produção de vídeo, documentários também, né? Fui para as redações. Como eu tenho uma veia política incisiva e tal, investigativa também, eu sou uma pessoa que gosta de pesquisar, de investigar, o jornalismo foi um horizonte em algum momento, né? Tinha um glamour também de ir para as redações, né? Eu comecei a ser encantado um pouco por esse fetiche do jornalismo, mas, ao mesmo tempo, aquilo me traz influências, faz parte de mim, né? O Museu Digital tem um elemento jornalístico forte, um outro viés de jornalismo, né? Eu tenho um trabalho com mídia livre, mídia independente, né? Fiz um encontro baiano de mídia livre em 2016, que foi com gente do país inteiro, né? Norte, Nordeste, o Bahia 1798, né? Inspirado na Revolta dos Búzios. Fiz muitos trabalhos de análise de discurso sobre violências midiáticas no jornalismo. Agora, o cinema foi uma possibilidade de me reencontrar com uma veia da arte também, né? O cinema, como você está lidando com os sons, com as imagens, com a interpretação o tempo todo, eu acho que isso traz para mim um reencontro. Eu fiz teatro na infância, né? Com tias e primos que também trabalharam com cinema. Perdão, era uma família de artistas já? Tenho. Na parte de minha mãe tenho essa influência, assim, tenho sim. E essas coisas fizeram parte da minha vida, né? A arte. Eu fiz teatro na adolescência, fiz 5, 6 anos de teatro na adolescência, né? Que era um grupo muito forte, muito intenso também, me deu uma bagagem artística. E quando eu fui para o jornalismo, eu fiquei um pouco distante da arte. Isso foi se distanciando, esse oxúnico aí, essa coisa que a arte traz de sensibilidade, né? E esse reencontro com o cinema, ele foi
se dando nos últimos anos, né, por questões de ancestralidade muito forte, esses encontros, né, e um encontro comigo mesmo, né? Acho que é essa junção dessa linguagem da informação, do jornalismo, da pesquisa, com os discursos do cinema, né, com o encanto que o cinema causa, com a capacidade do cinema de agregar pessoas por uma história de amor, enfim, por tantas coisas que vão além assim, de um mundo didático do jornalismo. Agora, você passou a infância e a adolescência entre Salvador e Valença. Qual foi o impacto disso para a sua vida? O impacto dessas suas vivências? Muito forte, porque Valença é uma cidade no Baixo Sul baiano que ficou conhecida pelo turismo, né? Ela virou um entreposto turístico para Morro de São Paulo. Isso se intensificou muito a partir da metade dos anos 90, né? Quer dizer, o centro da cidade, a parte histórica da cidade foi muito destruída. Mas Valença era um espaço, uma espécie de Macondo, assim, um lugar meio esquecido, e minha mãe cuidava da pousada que era de minha avó, uma mulher negra que veio da região, né, que construiu um legado importante, assim, que deixou para a gente. E, ao mesmo tempo, a rua, né, o espaço diferente, tomar banho de rio, embrear nas matas, pegar fruta, né, lidar com a arte também. Valência eu era livre, né? E Salvador, que eu voltei para Salvador quando eu era criança ainda, fui morar com meu pai, era um mundo mais controlado, mais regido, assim, mais esse urbano da classe média, né, que eu vivia em Salvador. E, ao mesmo tempo, eu fui com meu pai, que tem uma relação com Garcia, né? Minha família de meu pai é do Garcia, um bairro de Salvador. Minha avó convivia com Riachão, com os sambistas, também com... Lá no Carnaval... Mudança do Garcia. Mudança do Garcia. É um momento, é um carnaval um pouco político, com pessoas levam faixas com dizeres políticos. É interessante. Tem isso. O político ficou muito forte, inclusive, assim, ele é mais forte hoje na festa. Agora, o Garcia, também, antigamente, por exemplo, era controlado mais pela direita, né? A política sempre fez parte do carnaval. Hoje ele tem uma coisa da esquerda muito interessante. E, ao mesmo tempo, a coisa da festa, da putaria, como a gente chama na Bahia, né? Aquela coisa sarcástica, irônica, que vem dos carnavais do século XIX, feitos aqui, né? Que essas tradições que, inclusive, se mesclam com o cinema, né? Se a gente pegar os afoxés, Filhos de Gandhi, os blocos de índio na Bahia, eles se inspiraram em cinemas e ressignificavam nas ruas, né? Então, tem o Museu Digital ele fala um pouco disso também, né? Sobre essas relações da festa com o cinema, né? Como o cinema como espaço da rua e o carnaval como não controle, né? Então, assim, fica esse conflito que foi solucionado com os afoxés, por exemplo, com os blocos de índios, né? Que ressignificavam aqueles espaços ali controlados das imagens coloniais, das imagens que subalternizam esses sujeitos, para fazer uma outra coisa nas ruas, né? Que é o espaço do confronto. Então, eu tenho muito essa influência da rua também de Salvador, né? Dos carnavais. É uma coisa que faz parte do meu imaginário e eu levo muito comigo também. Agora, uma coisa que a gente fica curioso é saber como é que entra o candomblé na sua vida. Mas isso vai ficar para o próximo bloco. Pedro Caribé. Prosseguindo, então, o nosso programa, iniciando o segundo bloco, nós gostaríamos de saber qual é exatamente a sua ligação com o candomblé, quando ela se inicia, que importância isso tem na sua vida? Tudo bem. O candomblé ele faz parte, muitas vezes, de maneira silenciosa nas nossas formações familiares, né? Eu tenho um monte de coisa de macumba que a gente aprende com as nossas vozes, que está permeado, que a gente não sabe muito bem que aquilo é macumba, né? Então, caruru é algo das minhas duas avós muito forte, né? Fui descobrindo questões por parte da família de meu pai, de relações com o candomblé, que foram sendo desarticuladas por um momento da história de vida, né? Se a gente pensar que nos anos 30
40, até os anos 60, o candomblé tinha uma força maior nas comunidades negras de Salvador, né? Na organização dos bairros, nas organizações das famílias, na distribuição dos alimentos, né? E as igrejas católicas e neopentecostais foram, e a organização da cidade, a destruição das matas, a destruição dos espaços de sociabilidade dessa comunidade africanizada, né? Eles foram sendo desarticulados na cidade. Então, eu nasci na década de 80, em Salvador, um momento de desarticulação dessas relações com o candomblé, né? Mas, ao mesmo tempo, elas foram permanecendo ali nas famílias. E, aos poucos, isso foi aparecer em minha vida muito por pessoas que eu fui encontrando no ambiente da universidade, da militância, do movimento negro, né? E foram me mostrando esse caminho, me aproximando dessas relações. Nomes como Suede Quinter, Leandra, foram trazendo essas vivências para o meu cotidiano, até que eu fui levado para Dona Marlene, né? A Ilharixá do Vintém de Prata, já tem mais de 10 anos, já tinha conhecido outros terreiros, e lá eu fiz minha casa, né? Você é Meu Ogã? buraco. Não, eu sou um Rabiã, mas não, eu tenho maior felicidade de ser um Rabiã, é uma coisa maravilhosa ser um Rabiã, e Dona Marlene é do tempo do O que é um ronco, piano? assim. Explica para gente, para nós, leigos. Tá, um Rabiã, ele tem uma função dentro do terreiro, né? Ele é um cargo, não é necessariamente um estágio, né? Não é como uma grade curricular. Ele tem funções, ele tem responsabilidades dentro do terreiro, né? Importantes. E, aos poucos, ele vai aprendendo o segredo, né? Aprendendo esses processos de iniciação, né? Alguns são mais rápidos, alguns são iniciados muito rápidos, outros passam muitos anos para serem iniciados, como é meu caso, e isso é bem gostoso, porque até chegar na feitura, né, que eu espero já estar bem próxima, você já vai vivendo com sua comunidade de axé e sua relação com os outros orixás, para você se aprofundar nesse mergulho que é virar um Iaô, né? Virar outras funções, com outras responsabilidades com a casa, com seus irmãos, com seus mais velhos, né? Com sua própria família, né? Porque a gente está indo para o terreiro, a gente está cuidando não só da gente, a gente está cuidando de toda uma rede familiar nossa, de pessoas de ancestralidade e herança que fazem parte de nossa vida, né? Então, essa é uma relação que foi sendo aprofundada na vida, e hoje eu não vejo nada em minha vida assim, que a macumba, o feitiço não esteja presente, né? E que não esteja presente também a minha comunidade de axé, né? A comunidade de terreiro do Vintém de Prata é muito importante para minha existência, né? Essa desarticulação dentro da cidade de Salvador, não só das famílias com os terreiros, também foi uma desarticulação, muitas vezes, com a própria comunidade negra, né? Porque eu sou uma pessoa formada na classe média de Salvador, estudei em colégios particulares, da elite da cidade de Salvador, né? E eu era o único preto da festa branca, né? E por muito tempo eu fui em Salvador, imagina. Não o único, mas um dos poucos, né? Uma exceção, de qualquer maneira, não era Com regra. exceção, né? Se a gente pensar, quando eu entrei na faculdade de jornalismo da UFBA, os dados, a gente fez mobilização para a implementação das cotas na universidade, davam conta que a faculdade de comunicação tinha mais de 80% de não negros, né? Na cidade de Salvador. Perdão, Pedro, já foi melhor para você, porque quando eu fiz comunicação na UFRJ, eu era o único aluno negro homem da faculdade. Então, já melhorou, já tinha melhorado um pouco. E os poucos que tinham, eu fui construindo minhas relações, a maioria com pessoas negras, né? E viver com pessoas negras é viver com pessoas. Algumas vão continuar sendo seus amigos, outras não, vão ter conflitos, outras não, mas você se permite essa universalidade, né?
dores também, faz parte, como qualquer relação. Agora é diferente, né? É diferente porque não tem uma linha ontológica que nos divide entre sujeitos negros e não negros, né? E essa linha que é epidérmica, né? Não só pela a cor da pele, mas pelos traços dos corpos, mas da forma como a gente enxerga o mundo, da forma como nossas ancestralidades e nossas dores são tocadas em determinadas situações ou não, das nossas aspirações de liberdade. Então, o terreiro é um espaço que culmina com essa caminhada minha com pessoas negras ao redor e com pessoas brancas também, né? Eu faço parte de uma família que tem pessoas brancas, tem pessoas negras que se influenciaram artisticamente, politicamente, na minha vida também, né? Pedro, como nasceu a ideia do cinema de terreiro? Pois bem, eu estava na tese, né, na pesquisa de doutorado, e a ideia era fazer um resgate sobre a produção do que eu chamo de vídeo negro no Brasil. Inclusive, conheci Filó, entrevistei Filó nesse período, né? Entrevistei Joelzito várias vezes. Enfim, tinha todo um cenário, né? Tem Raiz Adalto também no Rio. E na Bahia, achei que iria fazer um registro de Luiz Orlando, porque eu tinha conhecido ele com as fitas cassetes, as Quem é fitas Luiz em vida. Orlando? Pois bem, eu conheci Luiz Orlando cheio de fitas, cuidando, distribuindo fitas de vida. E aí eu queria falar um pouco sobre ele na tese, né? E aí eu comecei a fazer entrevistas e comecei a conhecer pessoas que eram muito próximas dele, eu me aproximar de pessoas muito próximas deles, e quando eu me vi, eu estava mergulhado na história dele, que foi um militante negro, né? Ele nasceu em 1945 em Salvador, filho de Risoleta, e neto de Teotônio, que morreu 9 meses antes dele nascer, Teotônio. O avô dele foi um cara que veio de Salbara, foi um sindicalista, escritor na década de 30, que com a ditadura do Estado Novo, as perseguições, a cooptação aos sindicalistas, ele entrou em provavelmente uma depressão e faleceu em 1944. Né? Então, Luiz Orlando ele traz essa ancestralidade, essa herança que a sua mãe, Dona Risoleta, empregada doméstica e merendeira, vai manter, né, ele no mundo, né, e com a perspectiva de construir sua própria liberdade, seu próprio caminho de vida. E Luiz Orlando, ele teve poliomielite infantil, né, ele era retraído. No dia do aniversário dele, ele tinha um trauma porque na escola era o dia do soldado, 25 de agosto, e ele tinha que recitar, era constrangido, ele não gostava de falar muito, e trouxe talvez por essa experiência de vida, esse não querer falar em público para muitas pessoas, ele era de falar para poucas, de conversar, né? E ele largou a escola cedo, mas nunca largou os livros e não largou os filmes. Começou a andar com universitários, a se meter na cultura política de esquerda e das livrarias, dos ambientes literatos em Salvador, e foi trabalhar nas jornadas de cinema que aconteciam no ICBA, Instituto Cultural Brasil-Alemanha, no fim da década de 70. Foi um festival importantíssimo de resistência durante a ditadura militar, né, com vários filmes censurados, mas, ao mesmo tempo, acesso a uma cinematografia do mundo, inclusive de países africanos em guerras de libertação, como Angola, Moçambique, né, como imagens da África do Sul. Então, ele vai ter acesso a esse lugar, né, que tinha uma distribuição de filmes em 16 e 35 milímetros forte, né, com acesso a outras distribuidoras, né, francesas, americanas, e vai levar isso para um trabalho seu na Fundação Cultural, que era para projetar filmes na periferia. E, ao invés disso, ele vai ensinar os jovens a projetar. E aí, meu velho, é uma explosão. Mais de 60 cineclubes são registrados na década de 80 em Salvador, exibindo filmes de uma cinematografia nacional, embora feita por brancos, mas com atores, né,
Zezé Mota, Antônio Pitanga, Grande Otelo, né? Rio Zona Norte, Tenda dos Milagres, levando esses filmes para esses lugares, filmes que vinham do Caribe e da África também, para capoeiristas, para pessoas de bloco afro, e ele vai fazer isso porque ele também tinha um acesso forte ao movimento negro unificado, né? Ele está na geração fundadora do MNU da Bahia. Então, Pedro, fale para a gente sobre esse lançamento da websérie. Pois bem, nós vamos lançar a websérie Cinema de Terreiro, uma websérie de 11 episódios, um de introdução e 10 com trajetórias de 70 anos de cinema negro na Bahia, desde Antônio Pitanga e Roque Araújo, que iniciaram no início dos anos 60, final dos anos 50, até Viviane Ferreira e Aliciana Nascimento, que iniciaram nos anos 2000. E durante todo esse período, você vai permear a história de vida de Luiz Orlando. Muitas dessas pessoas cruzaram com Luiz Orlando, com esse cineclubista, com esse militante negro, e também, ou então conviveram, né? Foram do mesmo tempo histórico, por exemplo, a mãe de Pitanga era amiga da mãe dele, né? Estudaram juntas no orfanato, e os outros profissionais, né? Editores, diretores, atores, atrizes, em boa medida foram fazendo parte de um cenário que ele estava sempre presente. Então, essa websérie, nós vamos ouvir cerca de mais de 30 pessoas que vão falar sobre suas trajetórias e suas experiências no cinema, permeadas pelas histórias de Luiz Orlando também. Então, vai ser uma coisa muito bacana, tem cineclubista, tem pesquisador, tem gente de várias áreas do cinema, e vai ser uma coisa bem bacana para ter uma dimensão de como as pessoas negras construíram um cinema, né, trazendo esse legado dos terreiros também nos seus corpos e no seu direito, né, a ter sua autoria, o seu poder econômico, a sua voz na política, no cinema. Pedro, muito obrigado por essas informações tão valiosas, tanta coisa que a gente não sabe, mas eu espero que a gente possa se encontrar mais uma vez para você poder destilar todo o seu conhecimento e todo o resultado dessas pesquisas que você tem realizado com tanta determinação e lucidez. Muito obrigado, Pedro. Eu agradeço a vocês, agradeço todo o CUT, né, que é um parceiro na websérie, né, vamos distribuir nos canais, e isso estou muito agradecido, muito feliz com isso.